Só um minutinho aí para a turma entrar e a gente continua, viu, gente? Bom, gente, todo mundo conseguiu fazer essa parte aqui funcionar? Quem está mexendo no computador aí? Até onde você explicou direitinho, acho que consegui dar, não. Deu certo. Tranquilo, né? Beleza, então vamos continuar. Eu criei uma variável lá inteira do tipo de idade. Falei aqui para digitar a sua idade, né? Só que agora eu preciso de capturar essa idade que vai ser decidida, que vai ser digitada, desculpa. Aí eu coloco aqui, ó, o comando scanf. Fernando, Sim. você está compartilhando a tela? Eita, será que eu esqueci de compartilhar? Deixa eu ver aqui. Tá na sua câmera. Ah, por isso então, vacilei aqui, não compartilhei não. Deu certo agora? Valeu. Aí, carregou. Beleza, se só sair da mais uma turma aqui que tá chegando. Peraí. Isso. Eu tô tentando entender porque que aqui o meu não tá azul também, esqueci de umas aspas. Não, se tiver alguma coisa aí assim que não esteja legal, se o programa der um erro, pode olhar que a gente esquece muita coisa, não tem como. Faz parte mesmo. Aí, agora deu certo. Vamos lá, gente. Então eu abri o comando scanf, que é o comando para estar pegando, né, o que for digitado. Né, eu vou colocar aqui, ó, percentual i. O que significa? Eu estou falando aqui que o que ele vai buscar é algo do tipo inteiro. E vou informar que vai ser gravado na variável. Só aceitar mais um colega aqui. Não esqueçam de deixar o nome completo aí, viu, gente? Por favor. Vou informar que isso vai para a variável chamada idade. E no final eu coloco um ponto e vírgula. Feito isso, posso pressionar F11, que ele vai compilar meu primeiro programa. Ele deu uma pausa ali, né? Eu pressiono a tecla e ele fala, ó, digite a sua idade. Vou colocar aqui 29. No caso, ele vai encerrar porque eu não coloquei mais nada, né? O último comando era de receber. Como que eu posso conferir, printar na tela, colocar na tela essa idade que foi digitada? Eu poderia fazer o seguinte, ó. Coloco um printf, coloco um texto dentro. A idade digitada foi... Eu só vou colocar dois espaços aqui, ó, /n, para ele jogar isso aqui para baixo. A idade digitada foi percentual i. Ou seja, eu estou querendo dizer que o que ele vai apresentar no lugar disso aqui, ó, vai ser o número inteiro. Coloco uma vírgula aqui após essa aspa e eu informo em qual variável que ele vai buscar esse número do tipo inteiro. Qual que é o nome da nossa variável? Variável idade, correto? Idade, certo. Ponto e vírgula no final. Então, teoricamente, o que tem que acontecer? Ele tem que apresentar para mim aqui, ó, o meu primeiro programa, dar um tempinho, uma pausa. Quando eu digitar alguma coisa no teclado, pressionar Enter, ele tem que falar para mim digitar a idade. Ele tem que receber essa idade, né? Eu vou digitar. E depois ele vai printar na tela essa idade que foi digitada, né?
Vamos lá, então. F11. Vamos ver se é assim que vai acontecer. Meu primeiro programa. Dá uma pausa, né? Fala para não pressionar a tecla para continuar. Digite a sua idade, 29. Vou pressionar Enter. Olha lá a mensagem que ele me deu. Ó. A idade digitada foi 29. Então, a gente tem certeza, né, que o nosso programa conseguiu capturar a idade que eu mandei. Então, façam aí dessa maneira quem ainda não fez aí. Se tiver alguma dificuldade, fala aqui, manda imagem de erro, que a gente faz acontecer. Quase já. Fazendo, a gente aprende mais que só vendo o vídeo. Vocês concordam, gente? Muito. Tava Por quase isso que- esquecendo do e-comercial. Esse comercial aí, não pode esquecer dele, não. Esqueceu, vai dar um erro. Vai dar erro, e deu erro aí. Pode espernear, falar que não tem nada errado, mas alguma coisa vai ter sim. Deu A gente certo. esquece. Agora já Isso meu deu deu certo. certo. Como? Isso meu deu Aqui já certo. deu certo. Deixa eu ver aqui. Aí, o meu deu certinho. Certinho, ótimo. Segui. Vamos aí, continuem aí. Se alguém tiver dificuldade, fala. Vou dar mais um minutinho para concluir quem ainda não fez. Enquanto vocês concluem aí, só falar um pouquinho sobre esse assunto programação. Vocês acham que tem muito mercado de trabalho para programação, gente? Eu não faço nem ideia, nunca procurei saber. Tem muito. Quem falou que tem aí? Foi o Precisa Rodrigo? de Aham. muito funcionário bom. Porque programação não é só saber, tem que acertar. Justamente. Tem que acertar e envolve outras coisas que não são só técnica de programação, só conhecimento da linguagem. Né? A maioria dos programadores, as empresas vão contratar, pede conhecimento em várias línguas. Só que programação geralmente é o seguinte, depois que você domina 2, 3 linguagens de programação, é muito fácil de você aprender outras, né? Eu tenho conhecimento assim intermediário, não sou expert em C, tenho conhecimento razoável em Java e tenho um conhecimento até bom para desenvolvimento mobile. Eu programo em Android Studio, então Android Studio eu consigo mandar até razoavelmente bem. E ainda assim eu falo, tô longe de ser um bom programador, de ter facilidade de achar uma vaga, porque acaba que o estudo que se pede para programação é um estudo grande, é um conhecimento grande e ele é contínuo. Não adianta ser, agora eu sei essas linguagens, tem uma vaga que eu me adequo, eu vou entrar e estou com a vida feita. Não é assim não. Assim como na área de manutenção, que a gente vê, especialmente de celular, gente, a quantidade de celular que aparece a cada dia é absurdo, né? A linguagem de programação também, ela acompanha esse ritmo, né? Vocês podem ver, sai um celular hoje, sei lá, vamos usar o antigo, o J7, né? Daqui 4 meses, esse mesmo J7 está sendo vendido com um Android mais novo. Então, da mesma forma que o hardware evolui muito rápido, a tecnologia em relação a hardware, as programações elas têm que estar em constante evolução, em constante melhoria, né? Porque senão fica para trás. Mas tem mercado sim. Patos de Minas eu ainda acho, na minha opinião, é um mercado fraco, né, para programação. Mas para quem realmente tem vontade de trabalhar na área, começa a especializar, faz estágio, aqui em Patos estágio tem bastante. Eu conheço muitas pessoas lá do Unipam, muitos colegas lá de curso que 4º, 5º período já vazaram já para Uberlândia contratado, não era como estagiário não, é como contratado. Então é uma área assim que tem um mercado bacana, bem top mesmo. Alguém teve dificuldade de chegar até aqui ou não? Suponho que não, né? Bom, int significa que é um número inteiro, vocês concordam comigo? Sim. Número inteiro. Mas se eu quisesse pegar aqui, por exemplo, a quantidade de gramas da carne. A pessoa vai comprar carne. Justamente, eu tenho que mudar. Eu tiro esse int, vou apagar tudo aqui, vamos começar do zero aqui. Eu vou colocar aqui uma variável do tipo float. Float, peso. Float. Quando a gente fala em carne, peso, o que mais que tem quando a gente vai comprar? A pessoa pesa e o que mais tem que ter? Preço, não é?
o preço ele é do tipo inteiro ou float? Float. Float também, porque raramente vai ser R$ 22 redondo, né? Float, preço. Lembrando que a gente não vai utilizar cedilha, tá? Então eu coloco aqui preço. Então vamos lá. Vamos dizer que o preço aqui já está definido. Como que eu atribuo um valor a uma variável? Eu coloco aqui, ó, preço é igual a, sei lá, R$19,99. Preço é igual a R$19,99. Só que o peso eu não sei. Cada cliente que chega para comprar essa carne que é R$19,99 dá um peso diferente, né? Então a gente vai pedir para a pessoa colocar, ó, colocar um printf, pedir para a pessoa fazer alguma coisa. Você é mandão, toda hora você manda a pessoa fazer algo. Vamos lá, digite o peso da carne. Dou logo aqui um /n. Ponto e vírgula para fechar. E aqui eu vou dar o meu jeitinho aqui de pegar esse valor que vai ser digitado. Coloco aqui um scanf. Dentro desse scanf, eu informo que vai ser colocado uma variável do tipo float, percentual f, informando que é float. E eu informo que isso vai ser guardado na variável peso. Então, o que estamos fazendo até aqui, pessoal? Declarei duas variáveis, né? 2 espaços para guardar dados do tipo float, ou seja, números fracionados. Eu informei que na variável preço vai estar guardado R$19,99. E eu digitei aqui falando o seguinte, para a pessoa digitar o peso da carne, né? E coloquei aqui para o meu sistema pegar o peso dessa carne. Aí eu preciso de uma terceira variável. Variável float, que se chama peso. Colocar peso pagar. Preço pagar, né? Peso não, preço. Preço pagar. A diferença é que a preço é o preço do quilo, né? E a preço pagar é o preço que a pessoa vai pagar. E aí aqui, depois que eu já peguei, aqui eu preencho a variável peso, né? Depois de preencher, eu vou informar o seguinte, ó. Que o preço pagar é igual ao peso vezes, eu utilizo aqui no caso esse caráter especial, fazer vezes, é o peso vezes o preço. E embaixo eu preciso de colocar isso na tela. Printf, vou colocar aqui. Opa, sem querer eu cliquei no mouse aqui. Preço a pagar, 2 pontos, coloco aqui um percentual F, informando que algo do tipo float vai ser apresentado aqui, né? Logo aqui atrás eu vou arrumar um /n para dar um espaço também, senão vai ficar tudo muito em cima. E depois disso aqui eu vou colocar uma vírgula e informar em qual variável que ele vai buscar isso, que vai ser na variável preço pagar. O nome, minha digitação tá ruim. Preço pagar. Ponto Sua e vírgula. digitação já foi melhor, Fernando. Como? Sua digitação já foi melhor. Com certeza, já foi bem melhor. Mas sabe o que é? A queda de moto que eu sofri, um dos dedos aqui ainda está com ponto ainda. Então eu estou digitando usando só 3 da mão direita. Aí é tenso. Atrapalha bem, né? A gente acostuma a usar todos os dedos, então é terrível. Então, gente, teoricamente aqui, eu preenchi o preço que a carne é. Eu informei que era para a pessoa digitar, né? O peso. E aqui eu mandei fazer o cálculo de quanto vai pagar e colocar Fernando, aqui dentro. Sim. faz diferença, por exemplo, no preço você colocar um C cedilha? Ele pesa mais no código? Não use cedilha. Cedilha é algo que você não vai usar em programação. Eu pensei isso, porque, por exemplo, assim, quando é caractere muito elaborado, eu acho que a programação ela fica muito complexa, né?
Eu não sei se dizer se é por questão de ficar complexo ou mais pesado, mas por padrão você vai pegar várias atividades, várias coisas de programação e você não vai ver C cedilha, né? Tio, eu acho que está mais para um padrão mesmo da classe programador, sabe? Porque daria para fazer sim funcionar em alguns casos. Fernando, Sim, eu estive reparando que, por exemplo, se a gente utiliza acentuação ou C cedilha, por exemplo, nunca sai quando vai aparecer no printf. o programa não é esse programa especificamente falando, né? A linguagem C, ela é uma linguagem que não vai admitir caracteres especiais. Algumas linguagens como Java, por exemplo, permitem, mas ainda assim você não vai ver programação colocando C cedilha mesmo em Java. Tá mais para aquele negócio. Se existe a chance de dar errado, para que usar? Não é verdade? Então, Melhor evitar. melhor evitar, justamente. F11, para a gente executar isso aqui, vamos ver se deu certo, se eu não cometi nenhum erro. Ó. Achou algum erro aqui, ó. Printf. Print F, eu arrumei só print. Faltou F. F11 de novo. Eu acho que vai. Digite o peso da carne. Colocar aqui 2,30, por exemplo. Vou colocar 2 redondo para a gente ver se o valor se vai casar lá. Ah lá, o valor deu certinho. Preço a pagar, 39,98 e um punhado de zero na frente. Então, realmente funciona, né? Aqui. Eu fiz alguma coisa errada aqui no código. Manda o código para a gente aí sobre CISC. Eu acho que eu escrevi alguma coisa errada, quer ver? Manda aí, eu vou pegar o celular aqui. Deixa eu ver. Fernando, Oi, já programou em ADVPL? como? Um Já pouquinho, deixa eu abrir o programou em WhatsApp aqui. ADVPL? HTTPL, não. Não, ADVPL. ADVPL. Isso. Não conheço a linguagem, não. Nunca programei nela, não. Na realidade, até hoje... Pode falar. Colega meu utiliza isso para programar, diz ele que é inspiração para criar o C. Nossa, mas é antigo, então. Novinho. É bem antigo. Caraca. Porque o C, na realidade, ele já é uma linguagem mais antiga. Por que eu gosto de ensinar para iniciantes linguagem C? A gente tem aí a OBI, Olimpíada Brasileira de Informática, e eu lá no Unipan, eu preparo os meninos para essa Olimpíada, eu dou aula para eles para prepararem. Geralmente o pessoal do primeiro, segundo período. É uma linguagem que ela te dá uma base muito boa. Você consegue sair da linguagem C e pegar qualquer linguagem de programação e não ficar perdido. Veja bem, não ficar perdido não significa que você vai pegar qualquer linguagem e sair programando, não. Mas se você tem uma boa base de C, é mais fácil para você aprender outras linguagens. Ela dá uma base. Ótimo. Agora eu entendi, Fernando, corri aqui. Deixa eu ver aqui. Eu não coloquei float para esse pagar lá em cima. Deixa eu ver aqui. Esqueceu o preço pagar lá em cima. Eu não coloquei o float para esse pagar. E ele não tem onde buscar o valor. Ele não tem onde buscar esse valor. Pronto, agora... Aí, agora carregou. E se eu vir aqui, pessoal, eu fazer isso aqui, ó. Preço pagar é igual a 10. O que vocês acham que vai aparecer para mim? Aliás, aqui não, aqui, ó. E aí? Vai bugar, né? O que vocês acham que vai me dar de resultado? Eu acho que vai bugar. Acho que não vai nem compilar, né? Vai compilar. Vai? Compilar vai, mas vai bugar. Na hora de dar o resultado ali, ele deve acontecer alguma coisa, botar um 10 a mais. Ele vai dar um resultado. Veja bem, pessoal, é como eu falei para vocês, programação é o seguinte, é passo seguido, faz A, B, C. Tem um negócio chamado lógica de programação, para quem gostar dessa área é importante seguir. Vamos supor que a gente tem espalhado na casa aqui, Vamos tentar logo próximo um do outro, alguém entrou e jogou ali tênis, camisa e blusa. Programação você não vira e fala, vai lá e pega o tênis, a camisa e a blusa. Você fala o seguinte, pegue o tênis, traga o tênis, pegue a blusa, traga a blusa, pegue a calça, traga a calça. Você dá um comando por vez.
Aqui, qual que foi a lógica de comando? Eu falei, preenchi o preço, falei que o preço, variável preço é R$19,90. Eu digitei aqui, mandei digitar, né, o peso. Mandei pegar o valor do peso e mandei aqui preencher o seguinte. Ó, na variável preço a pagar, você pega o que tem na variável preço e multiplica pela variável peso. Isso que é o preço a pagar. Eu fiz isso. Só que aqui abaixo eu já falei o seguinte, aqui ele tinha preenchido já, né? Ele fez a multiplicação e preencheu o preço a pagar. Aqui eu falei, não, o preço a pagar é 10. É como se, por exemplo, o Rafael me falou, Fernando, o resultado do meu deu 20. Aí eu viro para o Rafael e falo, Rafael, não é 20, é 10. Só que vamos supor que fosse indiscutível a minha palavra nesse momento. Para o Rafael, a realidade vai ser que agora é 10, não é mais os 20 que ele falou. Então, aqui a minha variável ela vai dar 10. Por que ela vai dar 10? Porque o comando aqui, que eu tive por último para preencher, ela falava que era 10. Olha só, F11. Peso da carne, vou colocar aqui 2 kg, tinha que dar aquele 39 alguma coisa. Olha lá o valor que deu, ó. 10, porque eu preenchi por último. Agora me contem o que aconteceria se eu fizesse isso aqui, ó. Inverti essa ordem. O que ele ia me apresentar na tela? O que você preencheu por último. Ou seja, ele vai fazer a multiplicação. Ele vai preencher primeiro a variável com 10 e depois ele vai pegar o que eu preenchi por último, vai fazer a conta aqui e vai me dar o valor certinho. Ou seja, é por ordem. Ele segue estritamente uma ordem. Olha só, vou colocar 2 kg, tem que dar aquele 39,98, né? Ah lá, certinho. Ficou claro para vocês a questão de ordem? Mais ou menos. Mais ou menos. É o seguinte, segue uma... É bem simples, na realidade. Segue uma ordem. A primeira ordem diz o seguinte aqui, ó, que vem primeiro, falando que o preço a pagar é 10. Então, até então, a variável preço a pagar vale 10. Só que logo após me diz o seguinte, a variável preço a pagar, ela vale o peso versus o preço. Ela não vale mais 10. O valor dela agora é esse aqui, ó, peso versus preço. Então, isso aqui passa a ser verdade. Como o printf está abaixo dessa última verdade, ele vai apresentar o 39,98. Se esse printf tivesse acima aqui, ó, acima dessa variável, tivesse nessa linha, então o valor apresentado seria 10. Eles seguem a ordem que te apresenta. Fernando, Sim. e se teoricamente a gente colocasse o float tudo embaixo, tudo depois dos printf? Se você coloca a variável para baixo, ele tende a dar erro. Vamos fazer um teste aqui? Confesso que eu nunca fiz isso não, viu? Confesso que eu nunca fiz isso. Eu diria que vai dar um erro. Vamos lá. Ah lá, deu erro. Por quê? Porque aqui em cima ele está procurando a variável, mas essa variável ainda não foi declarada. Então, onde que ele vai achar essa variável? Ela não tinha sido declarada ainda. Então, eu preciso primeiro declarar a variável para depois eu conseguir preencher ela. Né? Digamos que eu falo o seguinte, Rafael, eu vou encher um caminhão de areia. Como que eu vou começar a encher esse caminhão de areia se ele não estiver aqui para me encher? Impossível. Faz sentido. Entendeu? Faz sentido. Então, é dentro dessa lógica aí. Como eu falei, é tudo muito sequência, é sequência lógica. Quem gostou dessa questão da programação, quem achou interessante, primeira coisa a estudar é código? Não. Primeiro estude linguagem de programação, desculpa, pessoal. Primeiro estudem a lógica de programação. A lógica de programação é tão legal que tem uma frase para o programador que diz o seguinte, a mãe de Manuel pediu para ele ir comprar um leite. E disse que se tivesse 8 ovos, ele não, como é que é? Peraí. Falhou aqui um pouquinho. Posso falar, Daniel? Ô, Fernando? Hã? Posso falar? Pode falar, se tiver lembrado de cabeça.
Pediu ele para buscar um garrafa. Eu vou falar do que eu sei. Pediu ele pra buscar uma garrafa de leite. Se tivesse batata, era para trazer 8. Aí ele chegou com 8 garrafas de 8. leite e falou que tinha Exatamente. batata. O pensamento lógico. Por quê? Para pessoas normais é o quê? Não, você vai buscar um garrafão de leite, se tiver o quê que você falou? Se tiver batata, é Se para tiver trazer batata, 8. traz 8. Normalmente você traria 8 batatas, né? Na linguagem de programação não é tudo muito bem definido. Traga um garrafão de leite. Se tiver batatas, traga 8. Tinha batata, então ele trouxe 8 garrafas de leite. Era para ele trazer uma e se tivesse batata, ele trouxesse 8 garrafas de leite. É assim que funciona a lógica de programação. É meio que um negócio sem lógica, vamos assim dizer, para quem olha de cara da primeira vez, né? Mas depois que você faz algumas atividades, que você começa a entender, você vê que faz muito mais sentido e é algo muito mais lógico do que a gente vivencia no dia a dia. Bem mais lógico. Vocês conseguiram todo uma mundo? lógica literal, né? É uma lógica literal, justamente. Na prática, Não tem meio termo. na prática seria o português correto da coisa, né? Exatamente. O português extremamente mesmo, com extremismo. Extremamente correto da coisa. Todo mundo conseguiu chegar aqui, pessoal? Uhum. Sim. Beleza. Eu superei. Em questão de prática, o que eu queria passar para vocês era isso. Era a gente fazer um pouquinho de prática junta, para aparecer alguns erros, como apareceram, e vocês entenderem. Tenho certeza que aprenderam mais aqui nesse pouco do que nas aulas que eu passei gravada, né? Que também era importante para vocês aprenderem. Eu vou mostrar 2 pequenos trabalhos que eu fiz do primeiro e segundo semestre de faculdade, em C, só para vocês terem uma noção que dá para fazer algumas coisas legais. Veja bem, gente, trabalho de primeiro e segundo período, de quem não tinha conhecimento nenhum em linguagem C, tá? Deixa eu entrar aqui na pasta. Isso foi em que ano, Fernando? Como? Isso foi em que ano? Isso foi em... Deixa eu ver aqui. Foi em 2018, cara. 2018. Vamos lá, PS Sandro. Tá. O primeiro foi do primeiro período. Ele é um trabalhozinho que era para gerador de pedido. Gerador de pedido e relatório. A parte de interface não foi algo bem projetado, né, mas a parte de funcionalidade ficou ok, apesar de ser algo bem simples. Veja bem, gente, primeiro período, não sabia nada de programação, né? Então, tem uma tela inicial aqui e você tinha 3 opções, cadastro, relatório ou sair. Você podia entrar para fazer um pedido, opção 1, e aqui você ia preenchendo, né? Nome do cliente, Fernando, CPF, qualquer um, telefone, qualquer um aqui, endereço do cliente, Major Lote, produto, computador, vamos colocar. Então, aqui você conseguia gerar um pedido mesmo de venda, né? 1.299. Perguntava aqui se eu desejo confirmar os dados, eu confirmava, né? Cadastrado com sucesso. Pronto, cadastrava, voltava para a página inicial e eu tinha a opção de gerar o relatório. Olha lá, eu gero o relatório e sai certinho aquilo que eu tinha feito, olha só. Então, assim, já existia a possibilidade de fazer em linguagem C, por mais que for básico e simples, já existe a possibilidade de fazer algum programinha, tá? Esse aqui, na realidade, é um programinha que deu um certo trabalho. Deixa eu ver quantas linhas que ele... Tá aqui machucando? Olha lá, galera, para fazer funcionar aquilo ali, ó. Vixe. Então, deram aí 120 linhas de programação, isso porque não era ligado a banco de dados ainda, né? Na época. Tá doido. Se fosse ligado a banco de dados, quantas linhas que dariam isso? Ah, podia dobrar. Podia dobrar tranquilamente. Isso para fazer só a ligação. Vamos lá, segundo semestre. Aí eu fiz aqui em Algoritmos 2, já foi esse que eu achei top de fazer. Pensa um trabalho que eu gostei de fazer, gente. Ele foi um trabalho em C também, onde eu criei um gerador de currículo. Assim como eu poderia colocar um gerador de nota fiscal, de qualquer outra coisa. Só que o trabalho era gerar um currículo, né? Eu tinha a opção de inserir até foto, era só colocar o nome da foto que estava na pasta. Nome. Olha o Zoom querendo derrubar a gente novo. Vai dar tempo de eu mostrar ainda. Enquanto isso, vocês vão pensando quantas linhas que deu esse aqui, hein?
idade, endereço, Rua Major Gotti, por exemplo, telefone de contato. E aqui era só inserir os dados, né? Você vê, muito básico, isso para gerar um currículo. Pensar que as pessoas às vezes vão fazer, dar mau trabalho, aqui é só inserir os dados, vocês vão ver que no final vai estar completo o currículo. Empresas que já trabalhou, daria para cadastrar aqui, a Unipan, técnico em informática, tempo 6 anos, nome da pessoa. Posso decidir se eu quero inserir mais ou não referências, né? Se eu clicar aqui, digitar S para inserir mais, me permite colocar mais pessoas. Gente, por favor, lembre de fechar o microfone, ficar com o microfone aberto, tá? O nome da empresa, poderia colocar aqui. Ai. Função, na Sebrae, professor. Um ano, por exemplo. Pessoa, Catiele. Cadastrei duas, se eu colocar não, ele passa para frente, não preciso cadastrar mais. Poderia aqui cadastrar os cursos profissionalizantes, né? Aqui, nossa, eu tenho tanto curso profissionalizante que se eu for citar um por um. Informática básica, informática avançada. Tá bom, só isso aqui. Língua estrangeira, inglês, básico. Olha só, gente, é só seguindo, tá vendo que é bem simples de usar? Qualquer pessoa consegue usar um programa desse? Usar é fácil, né? Fazer que é difícil. Cadastrar um novo idioma, não. Referências pessoais. Vou colocar só uma referência aqui mesmo. Informações adicionais eu não vou colocar, não. E quando ele finaliza, ele fala, ó, pressione Enter para visualizar o currículo e parar. A mágica está feita. Aí o currículo prontinho, ó. Da mesma forma que se faz um currículo, eu poderia fazer uma nota fiscal, né? Poderia fazer declarações. Que ficou petitinho porque eu não inseri muito dado, né? Se eu fosse inserir meus dados todos, seria bem maior do que isso aqui. Então é bem tranquilo. Quem chuta a quantidade de linha aí? Eu vou abrir. 1000. Vamos lá. 250. Eu acho que é uns 300. Eu chuto umas Fala 350, 300. Fala 300. Um pouco mais. 150. Vamos lá, vamos ver. Ó, eu acho que foi mais de 250. Dá 309 linhas, 310 para Cesar. Puxa. 310 linhas de programação. Isso aqui deu 310 linhas, pessoal. Por quê? Porque eu usei estrutura de repetição. Né? Não sei se vocês chegaram a ver na aula lá explicando o que é a estrutura de repetição. Essa estrutura te permite fazer o aproveitamento de boa parte do código. Acho que lá eu expliquei o for no vídeo, mas eu tenho while, do while, tem outras estruturas de repetição. Se eu não utilizasse essas estruturas de repetição aqui, provavelmente esse programa tinha dado em torno de 1000 linhas, tranquilamente. Então, depois que a gente passa a conhecer as ferramentas, é show de bola. E, além disso, também teve algumas coisas bem simples que eu fiz nesse primeiro período, dentro mesmo aí de programação, para quem tem interesse, site, esse tipo de coisa. É bem bacana de fazer, viu, gente? Fernando, Bem show. Sim. trocar a cor do CMD, como é que você faz? Trocar a cor do CMD, mas que pergunta difícil, hein, cara? Deixa eu entrar aqui no código, que olhando eu vou te falar, mas eu não lembro de cabeça, não. Só um instantinho aqui. Eu lembro que meu colega fez isso, mas eu não cheguei a ver o código. Cara, deixa eu ver aqui. Estrutura. Cabeçalho. Você fez uma pergunta bem... Você me pegou bem desprevenido agora. Deixa eu ver se não estava no final. Aqui, ó. System. Aí as cores ali, elas têm códigos, viu, gente? Não é nome, não, ó. Eu vim aqui em System e coloquei Color B0. Mas se vocês pesquisarem aí, alterando cor
em C, vocês conseguem ver. Você não coloca lá alterando cor em deve ser mais. No Mas caso, é esse esse. cor aí é aquele red, green, blue? Isso. Ah. Aí lá vocês têm a faixa certinha que vocês precisam. Mas é esse comando aqui, ó. Esse comando é o danado. Nossa, tô olhando esse programa aqui. Esse programa aqui foi bem feito, parando para pensar agora e vendo o código. Gente, alguma dúvida em relação ao que Fora da matéria, mas é curiosidade. Diga. Quanto tempo mais ou menos você demorou para fazer isso aí? Ah, rapaz. Olha, acaba que quando a gente está na faculdade, às vezes a gente vai fazer trabalho, a gente quer ser um pouco perfeccionista, né? Mas isso aqui deve ter sido algo que eu gastei aí umas 8 horas para fazer. Nossa. Aproximadamente umas 8 horas, assim, depois que eu já tinha um certo conhecimento, né? E porque é, assim, um programa ligeiramente simples, ele não é muito difícil, não. Apesar de ser muito código aqui, vocês vão ver que tem muito código que é repetido, sabe? Que é o mesmo tipo de comando, sabe? Então, só que acontece, para fazer isso aqui não basta ter conhecimento em C, não. Eu tive que ter conhecimento aqui também em HTML e CSS. Porque depois de gerado, não sei se vocês viram, meu currículo foi gerado em uma página da internet, né? E eu tive toda a parte de HTML e CSS, que é o que eu coloco aqui, ó. Olha aqui, isso aqui são comandos de CSS, tá vendo? Para me fazer com que a página apareça bonitinha, apareça lá 100%. Então, é algo aí. CSS também é outra coisa interessante, viu, gente? Para quem tiver interesse. Aqui, olha só, tá vendo que o currículo tá bonitinho aqui, ó? Tá centralizado aqui, isso aqui tudo através de CSS. Existe uma briga imensa falando, gente fala assim, ó, a CSS não é linguagem de programação, é linguagem de marcação de texto. Então existe uma briga grande. Para mim é tudo linguagem de programação, tudo é trabalho, tudo é comando, por que não é linguagem de programação? Eu queria mostrar um outro trabalhinho para vocês em HTML, mas eu acho que eu não vou ter aqui. É tudo, deixa eu ver aqui. Eu tinha um blog, sabe esse canal TI profissional que eu tenho? Vocês já viram aí ou não? Já. Não. Sei uma vez. Ele é justamente, eu já. fiz ele todo manual. Eu tinha um site, só que ele caiu, eu não coloquei ele novamente. Eu tinha um site que ele era todinho feito manual, eu não usava aí programas para auxiliar, tudo em código na unha, que é esse site aqui, ó, onde eu lançava videoaulas, né? Tinha algumas notícias, a questão dos cursos que eu ia lançando, ó. Isso aqui foi tudo feito literalmente na unha, código aberto. Era só digitar código, olha que legal. Isso aqui tudo a gente consegue fazer através de linguagem. Se vocês acharam que aquele lá é muito, eu vou abrir isso aqui de outra forma, através do Sublime. Só a página inicial, ó, pessoal, código. Só a página inicial. Né? Aqui, se eu for abrir as outras páginas, todas... Aqui já é outra, ó, tudo outros códigos também, tá vendo? Tem que gostar, viu? Mas é top, viu? Para quem tiver interesse aí de procurar, pesquisar um pouquinho, programação é uma área bacana. Tem que gostar de programação mesmo. É bem show mesmo. Gente, 1 minuto pro Zoom derrubar a gente. Alguém tem alguma dúvida? Super. Não tem como voltar. Eu vi Mostrou naquele... tipo um punhado de nomes assim, eu quero uma página de uma execução, tipo, ele executar tal coisa, cada pontinho. Aí ela abriu, o trem tem 150 linhas para executar numa página, e era um punhado de página, pensa para fazer isso, cheio de letrinha assim, ó, escrito em inglês. Pessoal, nossa, Deus, não gostar como de creio que não tem dúvidas, o Zoom já vai nos derrubar. não é para mim. É um conteúdo extra, então não vou passar atividade para vocês, tá? A gente se encontra aí na próxima semana, na quarta-feira, a gente está forte novamente, voltando ao nosso curso de manutenção de computadores e celulares, ok? Beleza. Ótima Ok. noite para todos vocês, gente. Tudo de bom aí. Boa noite, Fernando.